Bom, pessoal, continuando parte 2 da aula de tanatologia, a partir do momento que o corpo é diagnosticado como estando em óbito, os primeiros sinais de morte começam a aparecer, que são sinais que a gente chama de imediatos, né? Além da questão dos sinais vitais, que é a parada cardiorrespiratória, a imobilidade, a flacidez e a insensibilidade à reflexia. Esses são os primeiros sinais. Posteriormente, já como sinais imediatos, a gente começa a observar, isso às vezes acontece até minutos depois. As hipostases, que são aquelas manchas de sangue na própria pele, é muito similar quando a gente está com bastante frio, que você observa umas manchas meio cianóticas na sua pele, né? Então isso já começa a acontecer com o paciente, ele começa a ter um resfriamento, geralmente da periferia para o tronco, e a partir de 4, 5 horas começa com o processo de rigidez cadavérica, em 24 horas putrefação, e aí vai depender muito da condição que ele vinha carregando até que acontecesse a morte. Então, se ele estava em falência múltipla de órgãos, se estava em septicemia, às vezes essa putrefação começa até bem antes, e a dissecção da pele também começa a acontecer posteriormente, mas às vezes a dissecção da pele também começa antes, dependendo da condição clínica do paciente. Aqui mostrando para vocês é o rigor mortis, que é o endurecimento, por isso precisa posicionar o paciente adequadamente, isso é importante, senão ele vai ficar endurecido e numa posição que não é anatômica para poder enterrar. E aqui é o livor mortis, que é na região que está contra uma superfície rígida, a gente observa essa coloração branca, né, da compressão. Aqui são as fases, né, fenômenos mais tardios da morte. Então, a putrefação, ela inicialmente ela entra com uma fase cromática, que muda a coloração da pele, principalmente no abdômen, por conta do intestino e das fezes e das bactérias que tem nessa região. Então, a gente observa uma mancha escura, esverdeada. Depois entra a fase gasosa, que o cadáver ele começa a inchar por conta do gás sulfúrico que é produzido, começa também a ter um cheiro, um odor fétido. Depois a fase colicoativa, né, que a necrose que a gente vê acontecer, e a necrose de liquefação, que é aquela úmida, e depois a esqueletização. O estudo do corpo após a morte, ele é chamado de tanatologia. Thanatos é Deus da morte, logia, estudo e ciência. A pioneira aí nessa área, Elizabeth Kubler-Ross, e para qualquer outra área é o estudo do cadáver e dos processos uh, de morte, de putrefação, mas para a gente, tanatologia é o cuidado do corpo após a morte. Para a enfermagem é isso. E a gente só faz quando tem atestado de óbito na mão. Não se esqueçam disso, tem que ter atestado de óbito na mão. E aí prepara o corpo, e esse preparo é para a equipe de enfermagem, e o nosso objetivo é entregar um corpo digno para a família. O importante é você ter o atestado de óbito, você conversar com os familiares, às vezes eles querem participar, né? Importante também é rolar os pertences, é anotar e entregar para a família, muito cuidado com isso. Outra questão que eu repito, importante para vocês é estar sempre preferencialmente em dupla, fazendo o procedimento e o respeito ao corpo, né? A gente já falou sobre o nosso código de ética, sem piadas, né? Aqueles comentários desagradáveis. Nós higienizamos o corpo. Às vezes a família quer fazer isso, por isso que é importante estar falando com a família. Outra questão importante é o preenchimento da documentação. Então, aí depende muito do protocolo da instituição, mas a gente trabalha com 2 ou 3 vias, e essas vias são preenchidas com relação ao nome completo do paciente, a data, a hora clínica que ele estava, o nome do médico que constatou o óbito, quem tamponou, e a assinatura, carimbo, tudo direitinho. Uma via fica no tórax do paciente, uma vai no pacote e outra entregue para o morgue ou necrotério. A gente tem que dar apoio à família, às vezes o médico não faz, não acaba fazendo, e aqui o pessoal da enfermagem tem que fazer, e é preciso, é muito importante esse apoio. Uma coisa importante que eu quero dizer para vocês é que a gente não tampona em algumas condições, isso prestem bem atenção. Mortes violentas ou mortes suspeitas, a gente não tampona em hipótese alguma, lembrem-se disso. Então, um paciente que tomou um monte de tiro, estava envolvido aí
não tampona. E a gente também não tampona quando a morte é duvidosa, por exemplo, quando o idoso é encontrado morto em casa, sofreu uma queda e você não sabe em que condição que foi essa morte, também não tampona. No caso de morte violenta, vai para o IML e morte suspeita vai para o serviço de verificação de óbito. Nessas duas condições, não tampona, tá? A gente só tampona com atestado de óbito na mão. O nosso objetivo do tamponamento é manter o corpo limpo, evitar a saída de odor, secreção, tá? E colocar o corpo em posição anatômica para que ele possa enrijecer numa posição com condição de ser enterrado. Como material, a gente usa 2 pares de luva, 3 etiquetas para identificação, que a gente já conversou sobre elas, 500 gramas, é bastante algodão, vai muito algodão, a pinça Pean Cherron, aqui eu coloquei a Cherron, prefiram a Cherron, porque a gente precisa introduzir profundamente o algodão nas cavidades do paciente, água, sabão e toalha, porque a gente banha, e faz curativo também. A fita crepe, porque a gente faz algumas amarrações, tá? A gente usa também gaze para curativos de acessos, de drenos, tesoura lençol. Lençol a gente usa quando não tem o saco, né, do morgue, a gente faz o pacote com o lençol. Bandeja, macas e colchão, que é o morgue, a gente usa também. E os nossos aventais, na verdade, EPI todos, tá? Todos os EPIs têm que se paramentar para fazer esse procedimento. Tenha certeza que então tem o óbito, olha lá, testado de óbito na mão, aí eu posso fazer o procedimento. Preencha as etiquetas, reúna todo o material, não se esqueça do biombo, se você puder levar o cadáver para um outro lugar, e não deixar no meio de outros pacientes é muito melhor, mas se não tiver condição, biombo, 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 para que o paciente ao lado não precise ver o procedimento que você vai fazer em o cadáver, que é uma coisa bem desagradável, tá? Lave suas mãos, se paramente completamente, touca, óculos, máscara, capote, tudo direitinho. Avise o serviço social, se for preciso aí um apoio, né? Avise a família, às vezes a família quer estar junto com a gente, revisa a política da instituição direitinho, vê lá se não tem que fazer nada diferente do que você está fazendo. E aí a gente começa o tamponamento nasal, auricular, bucal, genital, anal, com bolas de algodão e a pinça peã profundamente, para não vazar. Faça direito da primeira vez para não vazar. Uma coisa importante, ó, fechar os olhos, às vezes a gente segura um pouquinho, é suficiente, às vezes não tem que colocar o micropore segurando, senão fica com o olho aberto, é feio. Enrijecer assim é feio, tá bom? Mas tem que colar, com cola super bom. Então fecha direitinho, tá bom? A outra coisa que a gente faz é amarrar uma fita crepe aqui, para poder ficar com a boquinha fechada. A gente amarra também nos braços nessa posição e nos pés, os pés juntinhos, a gente amarra também a atadura. Isso é importante que vocês se lembrem. Aí tampona, nariz, orelha, boca, né? O pênis a gente amarra com a atadura. Amarra bem forte. Depois coloca uma fralda, coloca a etiqueta no tórax do paciente, faz o pacote, coloca a etiqueta no pacote, avisa a família, põe na maca e leva lá para o necrotério morgue. No morgue entrega o pacote etiquetado e ele entrega mais uma etiqueta lá para o pessoal do morgue. Depois você volta, vai desprezar todo o material, vai fazer a limpeza, vai se desparamentar com muito cuidado, se higienizar e fazer o procedimento com muito cuidado lá, anotar o procedimento com muito cuidado. Cuidado quando transportar o paciente para não cair. Se extravasar, tem que retamponar, muito cuidado. Cuidado para não se contaminar, cuidado na identificação, tá? Isso é uma coisa importante. Aqui eu coloco para vocês o procedimento de fazer o pacote. Ele não termina, mas imaginem que vocês estarão agora aqui transpassando os lençóis e fechando com fita crepe, tá? Pessoal, alguma das coisas que eu falo é não passem informações por telefone, a gente não passa informação de morte por telefone. Se o cliente for judeu, tem que esperar o rabino chegar para poder tirar curativo, dreno, essas coisas, porque é da própria religião. Fiquem atentos a questões religiosas, a gente já conversou sobre isso. Se está autorizado doação, a gente não tampona, a gente tampona de sentido céfalo podal, que é dessa maneira que ocorre o resfriamento. E eu gostaria aqui de mostrar uma coisa para vocês, vou compartilhar com vocês. Alguns podem estar se perguntando, nossa, mas e aquele procedimento, né, de
colocar a velinha no umbigo do paciente, não pode, né? Tem que fazer esse tamponamento tão agressivo, não pode, tá, gente? Que é o nosso parecer Corém 061 de 2011, com o método da vela, o tamponamento egípcio, não pode fazer esse tipo de tamponamento na enfermagem, tá? Ó, não tem evidência científica que corroborem com prática de tamponamento egípcio, então não pode fazer tamponamento egípcio. Não se esqueçam disso, a gente não procede desta maneira, tá certo? Outra coisa importante que eu gostaria de falar para vocês, que eventualmente a gente tem um kitzinho com algumas maquiagens. O nosso intuito é entregar um corpo digno e com uma expressão harmônica, o mais possível, mais próximo do possível. Não é uma brincadeira, tá? É uma questão séria, então eventualmente a gente passa um pouquinho de batom, ou maquiagem, né? Nas maçãs do rosto, nessa região alveolar, né? Na boca, para ficar uma expressão mais harmoniosa. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês. E é isso, pessoal. Para finalizar, eu gostaria de fazer uma leitura, né? A morte é uma questão que a gente vai ter que aprender a lidar e que façamos, então, como a gente trata pacientes quando estão em vida, tá? Eu trouxe essa reflexão para isso. Espera-se que a equipe de enfermagem, mediante o cuidado profissional, desenvolva suas ações objetivando não somente assistir o ser humano, no instante sublime que é seu nascimento, né? Mas se comprometer com esse momento desconhecido em sua essência, ou seja, o momento da morte, tá bom? Então, pessoal, assim a gente finaliza a nossa aula e eu desejo uma ótima semana para todos vocês.